Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. O profeta Ezequiel é colocado por Deus como sentinela perante os israelitas. Se o Senhor disser que Ezequiel deve advertir o ímpio para que ele se desvie do seu caminho e assim não morra, e Ezequiel não quiser advertir, o ímpio morrerá por sua própria culpa, mas Deus pedirá contas ao profeta do sangue dele. Ao contrário, se o profeta advertir ao ímpio que ele vai morrer, e mesmo assim ele não quiser atender, o ímpio morrerá por sua culpa, mas o profeta Ezequiel terá sua vida salva. Corrigir alguém é um dever, é uma obra de misericórdia, corrigir os que erram. Se há tantos no erro, é porque há poucos que se preocupem em corrigir. O Salmo 94 nos convida a não fecharmos o coração, mas ouvirmos a voz do Senhor hoje, quando esta voz nos vem através de um amigo, de um superior, às vezes até de um subalterno, para nos corrigir, para nos aperfeiçoar. A segunda leitura, tirada da carta aos Romanos, diz que nós não devemos ficar com dívida nenhuma quanto aos impostos, às taxas, tudo aquilo que for de acordo com o direito, o cidadão deve pagar. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. O amor mútuo é um dever que nós temos que satisfazer sempre, sempre e sempre. Os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás ou qualquer outro, se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Antes de tudo, amemos, para depois, por amor, corrigirmos o próximo. Muito perigoso é corrigir o próximo para humilhá-lo, para se enaltecer. Essa correção é hipócrita. O próprio Jesus disse: primeiro tira a trave que está no teu olho, e depois vai corrigir o cisco que está no olho do teu irmão. No Evangelho, hoje, nosso Senhor diz aos discípulos, logo depois de ter falado da parábola da ovelha desgarrada: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo, para evitar constrangimento, humilhação. Uma correção caridosa, uma correção fraterna. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Que coisa bonita! O irmão estava no pecado, agora ele está no estado de graça porque ele ouviu a minha voz e se corrigiu. Louvado seja Deus! Mas, se ele não te ouvir, toma contigo 2 ou 3 pessoas, conforme estabelecia a lei de Moisés, para que toda questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, há uma última instância, a igreja. Dize-o à igreja. Agora, depois da igreja, não há mais o que fazer. Se aquele pecador que você tentou corrigir a sós, tentou corrigir em um pequeno grupo, tentou corrigi-lo pela igreja, mesmo assim ele persevera teimosamente no pecado, ele não pode mais ficar no seio da igreja, porque assim ele acabaria dando mau exemplo e corrompendo os outros. Se nem a igreja ele ouvir, trata-o como um gentio ou um publicano. A igreja tem o poder de excomungar aqueles pecadores teimosos, mas a excomunhão não tem por fim condenar o pecador, mas fazer que ele entre em si, que ele se arrependa e volte pedindo a reconciliação. Tem também por fim impedir que aquele pecador no seio da comunidade cause escândalo. Um exemplo bem clássico da excomunhão nós encontramos na primeira carta aos Coríntios,
no capítulo 5. São Paulo está admirado de ver como os cristãos de Corinto toleram um pecado que não costuma haver nem entre os pagãos, o pecado do incesto. Um homem convivendo com a mulher do seu pai. Ora, esse é um pecado gravíssimo. Como se pode permitir que o incestuoso, com pecado público de incesto, venha participar das assembleias litúrgicas? São Paulo, então, disse que este homem seja entregue a Satanás, é assim que ele fala, uma linguagem bem dura, para a perda da carne, a fim de que o espírito seja salvo no último dia. Por que entregue a Satanás? Porque fora da igreja as pessoas ficam sujeitas ao domínio do maligno. Entreguemos tal homem a Satanás para a perda da carne, para que o espírito seja salvo no último dia. Então ele tem a esperança de conversão daquele pecador que foi excomungado. A excomunhão é uma coisa muito séria e muito rara na igreja. São pecados especiais que acarretam uma pena tão séria como a excomunhão. Um deles é o pecado de aborto. O aborto traz consigo uma excomunhão automática, que inclui, além da mãe que praticou o aborto, todos aqueles que cooperaram de maneira eficaz para que o aborto realizasse. O médico, a enfermeira, o marido, o amásio, que pressionaram, que impuseram, constrangeram, todos eles são excomungados, se eles fazem isso com conhecimento de causa. Para que a igreja excomunga? Para dar a entender a gravidade desse pecado, para que assim o pecador, ciente do mal que fez, venha pedir a suspensão da excomunhão. E a igreja perdoa. A igreja não castiga pelo prazer de castigar, mas pelo desejo de fazer com que o pecador volte à comunhão com ela. Será que a igreja tem poder de excomungar? Tem. Está escrito aqui: em verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Ligar quer dizer prender, amarrar, punir, excomungar. Desligar quer dizer soltar, absolver, permitir, acolher de volta. O que a igreja faz aqui na terra, o Pai do céu confirma. Porém, nós só podemos pensar em converter o irmão se nós mesmos formos convertidos. Quando virmos um irmão pecando, devemos logo bater no peito. Perdão, Senhor, porque eu pequei. Porque se eu fosse mais santo, esse irmão não pecaria. E eu quero que tu convertas a mim e aquele meu irmão. Nós dois juntos temos que nos levantar. Não sou eu que soberbamente acho, eu não preciso de conversão, e peço a Deus que converta só o outro, mas não a mim. Não. Todos nós somos pecadores. E quando nós reconhecemos que os nossos pecados enfraquecem a igreja inteira, quando virmos alguém pecar, em vez de nos indignarmos com aquela pessoa, devemos pensar: qual foi a culpa que eu cometi para que isso acontecesse? E quando é que eu vou levar a sério a minha vida cristã? Quando é que eu vou cumprir com fidelidade os votos que eu fiz no meu batismo, de renunciar a Satanás, às suas obras e às suas seduções? Este amor ao próximo, que nos deve levar a corrigi-lo, tem que ser feito com oração. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. É uma pequena canção que pode ser cantada em vozes desencontradas. Se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. É preciso fazer uma oração comunitária pela igreja, pela perseverança dos que estão de pé e pelo reerguimento daqueles que caíram.
Quanto à correção fraterna, que é um dever e um ato meritório, há 2 cuidados a se tomar. O primeiro é o de dizer: ele pecou, eu não tenho nada a ver com isso, é da vida dele. Errado. Ele pecou, eu tenho tudo a ver com ele, porque eu e ele somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, recebemos o mesmo Espírito Santo no batismo e fomos remidos pelo mesmo sangue de Cristo. Eu tenho responsabilidade por ele. Ah, mas ele não vai me atender. Mas você fala. Se depois de falar ele não atender, você já cumpriu o seu dever. O outro excesso que devemos evitar é nos tornarmos fiscalizadores do próximo, de modo a querer corrigir tudo que pareça aos nossos olhos que não vai bem. Assim se comportavam os fariseus, que em vez de se preocupar com a sua própria santificação, preocupavam com minúcias para corrigir o próximo. Até mesmo o gesto de pegar espigas de trigo com a mão, debulhar o trigo e comer, eles achavam que era um trabalho que estava violando o sábado. Nós não estamos aqui como fiscais do irmão. Mas, se o pecado é evidente, ai de nós se nós não tentarmos corrigi-lo. Ai de nós se antes disso nós não rezarmos por ele. E ai de nós se nós não tomarmos cuidado de corrigirmos a nós mesmos primeiro. Nós estamos atualmente numa situação muito crítica, porque o Supremo Tribunal Federal poderá julgar e aprovar a qualquer momento o aborto de criancinhas até 12 semanas, 3 meses. Se queremos salvar o Brasil desta maldição, a primeira atitude nossa é corrigir a nós mesmos. O que eu fiz, meu Deus, para que o Brasil fosse ameaçado por uma tragédia tão grande? Então, devemos pedir a Deus a nossa própria conversão e, com ela, a conversão dos legisladores, dos ministros do Supremo, do presidente da República e de todos que estão envolvidos com este pecado. Mas o primeiro a me converter sou eu mesmo. Assim dizia a Madre Teresa de Calcutá: se eu pudesse mudar alguma coisa na igreja, eu mudaria a mim mesma. Palavras sábias de alguém que soube mudar o mundo, mudando primeiro ela mesma. Que Maria Santíssima e o seu Imaculado Coração e o seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.